Olá, hoje é quarta-feira, 13 de maio, né? A 13 de maio, na cova da Iria, aí aparece a Virgem Maria. Pois é, dia de Nossa Senhora de Fátima, no mês das flores, no mês das noivas, né? E no mês da bomba atômica, né? Falava-se numa bala de prata que tinha sido reservada pelo prudente, preparado, paciente e bom calculista Sérgio Moro contra o vampiro da Covid, né? Jair Bolsonaro, que era quando lhe perguntaram no seu depoimento à Polícia Federal desse inquérito, ao qual foi incorporado o vídeo que foi visto ontem de manhã lá em Brasília, quando lhe perguntaram qual teria sido o motivo pelo qual o Bolsonaro insistia tanto em substituir o superintendente do Rio, e ele respondeu: pergunte ao presidente. Parece uma coisa retórica, na verdade. Não, a pergunta é ele é que sabe. E, na verdade, ele estava preparando para que o próprio Bolsonaro testemunhasse contra si mesmo ao aparecer nas imagens do vídeo naquela reunião que, pelo amor de Deus, podia ser em qualquer lugar, de qualquer submundo, de qualquer porto ou de qualquer rendezvous do mundo, menos o palácio que concentra o poder da República. Palavrões, crimes, intrigas de compadres, acusações absurdas e sendo ele o principal protagonista num dia em que estava bastante irritado e que contou para 30 pessoas, não foi para 5 ou 6 assessores íntimos, que ele queria era proteger a família e os amigos. Não disse que amigos. Aí fica por conta da imaginação do público quando vir se o Celso de Mello, decano do Supremo, quebrar o sigilo do vídeo. Eu não estou aqui para fazer apostas, mas não tem sentido o ministro decano, sempre defensor do interesse público, né? Sempre defensor da transparência, negar a visão completa do vídeo. Eu falo na visão completa porque hoje de manhã o próprio Bolsonaro reconheceu que ele está a favor da divulgação do vídeo, desde que seja só a parte que se refere especificamente a um conflito dele com o Moro em torno da Superintendência do Rio. Em primeiro lugar, existe uma narrativa bolsonarista, sempre que algum bolsonarista de alto coturno, principalmente o próprio Bolsonaro, fala uma besteira muito grande, tiraram do contexto. Agora é o Bolsonaro que quer tirar do contexto de uma reunião que teve começo, meio e fim e que teve esse fato principal, e não há nenhum motivo republicano para que se negue a abertura, para que todos possam ver inclusive como é desgovernada essa república e como é que foi o contexto, né? Porque o próprio Bolsonaro se saiu com uma narrativa mentirosa que não pode ser definida nem como chicana, de tão... Olha, o Bolsonaro, eu já disse aqui ontem, o Bolsonaro ele está antes da pré-história e antes da irracionalidade, né? Compará-lo com o asno, por exemplo, é uma ofensa ao asno. Ele está pré-asno, né? Mas ele, uma das menos inteligentes decisões dele é achar que todo mundo aqui é idiota. Quem é uma pessoa que tenha mais de 30 de QI que vai acreditar
que o Bolsonaro estava, na verdade, reclamando da segurança da família dele no Rio. Primeira pergunta que precisa ser feita. E os amigos? Que amigos são esses? O que é que tem a ver a segurança da família dele com a segurança de amigos? Tá certo? Outra coisa, os depoimentos, os fatos todos, os depoimentos prestados à polícia e, sobretudo, tudo o que o Bolsonaro disse de agosto para cá funciona mais como prova contra ele do que como qualquer tentativa de defesa que possa se basear numa coisa tão estúpida quanto tentar misturar segurança do presidente e da família com amigos e tirar do contexto da Polícia Federal, passando para o contexto do Gabinete de Segurança Institucional. Quem caiu nessa lorota, é claro, foram os 3 ministros militares, desonrando as suas fardas, desonrando o Exército Nacional e desonrando a nação que eles dizem respeitar e venerar, a pátria amada, salve, salve. Então, o general Walter Braga Neto veio com essa lorota inteira. O general Luiz Eduardo Ramos deu uma escorregada. Você olha para o Luiz Eduardo Ramos e vê que ele não é propriamente um gênio da humanidade. A cara dele não é a cara de um filósofo, né? Pois é, ele defendeu aquela combinação, né? Que eu não sei que advogado, que rábula, né? Porque um advogado de vergonha não cria um álibi tão ruim, né? Mas ele chegou a citar a Polícia Federal, que o presidente saiu dizendo, olha, eu não falei a palavra Polícia Federal. Ele não sabe contar, né? Polícia Federal são 2 palavras, né? E não falei a palavra superintendências. Aí está no plural, mas é uma palavra só mesmo, né? O Luiz Eduardo Ramos até exagerou quando disse em seu depoimento que o presidente estava olhando na direção do Heleno quando ele cobrou do ministro. Agora, todos os fatos relativos a essa reunião conspiram contra essa maluquice. Por exemplo, se era um assunto da segurança institucional, ou seja, se o ministro-alvo era o general Augusto Heleno, por que o general Augusto Heleno, o general Braga Neto e o general Luiz Eduardo Ramos foram consolar o Moro e tentar mantê-lo no governo? O alvo não era o general Augusto Heleno? A outra coisa é o seguinte, não adianta tentar construir uma narrativa de última hora quando tem fatos repetidos da sua insistência para tirar o superintendente da Polícia Federal no Rio e que se confirmou essa insistência na substituição do superintendente do Rio, e ele ainda veio com uma dessas teses que eu digo que ele aposta na nossa burrice. Olha, o superintendente lá que eu afastei, ele foi promovido, viu? O cara foi demitido para cima, pegou um cargo administrativo. E o noticiário está cheio de assuntos policiais relativos ao presidente e à sua família. O Superior Tribunal de Justiça recusou pela 10ª vez uma tentativa do seu filho 01, Flávio, ex-deputado da Leste, senador do Rio, envolvido num escândalo de rachar vencimentos de funcionários de seus gabinetes, de seu gabinete na Alerj, e de nomeação de 102 parentes nos gabinetes da família e de parentes próximos dos grandes chefes de milícias do Rio de Janeiro. O senador Flávio Bolsonaro foi à cadeia da medalha Tiradentes, a maior medalha do Estado, um herói da República Brasileira, ao capitão Adriano, que depois morreria numa circunstância muito queima de arquivo lá no interior, na praia, lá no interior da Bahia. Pois é, mas esse é um assunto paralelo. Eu só quero dizer que motivos não faltam para que... Nem motivos, nem amigos, né? Fabrício de Queiroz. Fabrício de Queiroz não comparece ao Ministério Público, apesar de todas as evidências contra ele. Mas vamos esquecer isso, vamos concentrar no que já existe, no caso, esse vídeo. Esse vídeo é um vexame. Nele,
o ministro da falta de educação, Abraham Weintraub, né, xingou, insultou as mães dos ministros do Supremo e os chamou de bandidos, apontando o prédio lá, como o próprio Bolsonaro fez numa manifestação antidemocrática na frente do Palácio do Planalto. Bom, a ministra Damares Alves propôs a prisão dos governadores de São Paulo, João Dória, e do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O próprio Bolsonaro, e aí não dá para falar em segurança institucional, repreendeu o Moro, porque o Moro não impediu uma homenagem da Polícia Rodoviária Federal a um agente que foi morto de Covid, inclusive reclamando por que é que ele não falsificou, não mandou a Polícia Rodoviária Federal falsificar o atestado de óbito, tirando a causa Covid e pondo outra causa, outra doença comórbida que a pessoa tivesse. Pois é, então eu insisto, não pode tirar do contexto. A nação precisa conhecer toda a íntegra da reunião. Ah, mas o ministro Ernesto, o chanceler, esqueci o nome desse idiota, o sobrenome, disse que o vírus é o comunavírus, que veio da China, que quer dominar o mundo. Isso vai ser um problema com a China, que é o nosso maior cliente. Quem vai pagar a conta somos nós. O agronegócio, que já está comprometido pelo fato do Brasil ser hoje um país infectado, que está acostumado a evitar que nós afundemos na miséria, é que vai ser prejudicado por essa frase idiota. Agora, o chanceler não é meu. Não foi você que está me vendo que nomeou, foi o Bolsonaro, ele que responde. O chanceler Ernesto Rodrigues, agora me lembrei do nome do babaca, e o Bolsonaro é que tem que responder pelos seus atos, não somos nós. Nós, aliás, já estamos sendo vítimas deles por esse desgoverno em que o Bolsonaro parece que está fazendo uma espécie de torneio para ver se consegue ser pior do que o PT. Mais desempregado hoje do que na época do PT já tem, né? Muito embora estejamos aí numa pandemia, não se pode jogar toda a culpa nele, mas ele tem tratado essa pandemia como se fosse uma coisa insignificante e não é. O mundo inteiro está sendo atingido e a economia vai ser atingida de qualquer jeito. De qualquer jeito. E quanto mais mortos houver, quanto maior colapso da saúde, maior rombo na economia. E é ele que tem que pagar por isso, é ele mesmo. Foi ele. Até hoje, ele está defendendo esse negócio de isolamento vertical que nenhum país do mundo adotou. E o Brasil vai crescendo lá no ranking. Crescendo significa caindo, afundando, sendo enterrada, sem caixão. Pois é. Então, nós esperamos que o Celso de Mello nos dê pelo menos a chance de nos livrar deles, se realmente o Augusto Aras vai cumprir o seu papel de Procurador-Geral da República ou o seu papel de bajulador do presidente para ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal, que é o sonho da vida dele e de qualquer procurador, advogado ou juiz no Brasil. Nas mãos do Celso de Mello e do Supremo em geral, aliás, mas do Celso de Mello em particular, está essa decisão fundamental, capital. A defesa do Moro, que é o principal interessado, já pediu que fosse uma liberação geral, né? Não há ainda uma posição do Aras sobre isso, e o advogado-geral da União, na certa, vai obedecer o Bolsonaro, e eu espero que não seja ele o autor dessa narrativa estúpida, né? Resta saber qual vai ser a decisão do Celso. O ministro decano vai se aposentar em novembro e pode mostrar, pode construir gloriosamente sua biografia se autorizar a liberação total da visão sem edição desse vídeo, se é que ele não está editado, mas isso aí já não é um problema do Celso de Mello, é um problema da perícia da Polícia Federal. E eu quero lhe dizer que eu achei muito lenientes as perguntas dos procuradores no inquérito para os ministros militares.
ninguém perguntou, ninguém aprofundou nada, e o general Ramos, que era o que estava mais propenso a contar a verdade mais do que a versão, pôde modificar o depoimento contra o protesto da defesa do Moro e um protesto meu aqui. Mas o meu protesto não vale nada, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé. E só a verdade nos salvará.